Informação no Girassol Jornal. Boa noite. Papa Leão XIV, sumo pontífice, chega a Angola no dia 18 de abril para uma visita de 4 dias. Cacoaco, situação no município que é o terceiro mais habitado de Luanda. Trazemos a voz dos moradores. Economia azul, sustentabilidade dos recursos do mar domina debate em Luanda. Reconhecimento dos feitos e méritos. Presidente da República condecora oficiais superiores da Polícia Nacional no quadro dos 50 anos. China. Países lusófonos importaram em 2025 produtos no valor de 88,1 mil milhões de dólares. Edição de quarta-feira, 25 de fevereiro. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. O Presidente da República, João Lourenço, atribuiu nesta quarta-feira medalhas de condecoração em gesto de reconhecimento a oficiais da Polícia Nacional no quadro das celebrações dos 50 anos de existência da corporação. Destaque para antigos comandantes gerais da Polícia que receberam as medalhas atribuídas pelo chefe de Estado como símbolo de reconhecimento do seu sentido de missão ao longo do percurso dos 50 anos. Visivelmente emocionada, a antiga comandante provincial da Polícia Nacional em Luanda recordou ter ingressado ainda jovem entre os primeiros grupos femininos após experiência no Exército Nacional, onde permaneceu 5 décadas por escolha e dedicação ao serviço público. Após outorga da medalha atribuída pelo Presidente da República e comandante em chefe das Forças Armadas Angolanas, João Lourenço, a comandante Betty disse sentir-se orgulhosa por representar as mulheres da Polícia Nacional, salientando ter deixado um legado que inclui milhares de senhoras que hoje integram a corporação. Nos meus 17 anos, 18, fiz parte do primeiro leque das mulheres, aquelas que realmente nunca sonharam ser polícias na vida, nem eu, mas fiquei até os 50 anos, porque escolhi realmente vindo das Forças Armadas, né, em frentes de combate, onde estive, mas depois em comissão de serviço para 2 anos fiquei mais 48. Dizer que eu sinto-me muito orgulhosa em estar neste papel agora, em representação também a todas as mulheres da polícia. Deixei um legado de quase 20 mil mulheres. O antigo comissário-geral Ambrósio de Lemos manifestou satisfação pela condecoração, que para si é o reconhecimento pelo contributo prestado no domínio da segurança e da ordem pública. Já o também antigo comissário-geral Paulo de Almeida destacou o papel da polícia na manutenção da tranquilidade pública e conquista da paz. Um sentimento de alegria, de satisfação por este ato de condecoração em que Sua Excelência o Presidente da República otorgou à Polícia Nacional. Sua Excelência reconheceu como o efetivo da Polícia Nacional que deram o seu contributo não só na segurança da ordem pública, mas também por outros feitos da nação, não é? Na luta pela independência, na contribuição da luta pela soberania e outras ações que foram feitas por vários efetivos da Polícia Nacional em conjunto com as Forças Armadas angolanas. A polícia teve um papel preponderante na manutenção da ordem e da tranquilidade pública e, sobretudo, na conquista da paz. É de louvar, é uma iniciativa muito feliz e isto anima-nos, sobretudo para aqueles agentes oficiais vindouros que vão dar continuidade ao nosso trabalho. Por sua vez, o comissário-geral José Alfredo Xingango Equiqui considerou que a distinção assume significado especial para todos os condecorados. Isto é uma honra para todos os efetivos da Polícia Nacional, pois que estão aqui os oficiais comissários e oficiais superiores. Mas reconhecemos que a grande tarefa
não se desenvolve só pelos chefes. Então eu sinto-me glorificado com todos quantos participaram comigo para que realmente houvesse a prevenção e manutenção da ordem pública que os nossos cidadãos angolanos. Para nós é um momento em que, mais uma vez, se reconhece a importância da corporação, mas ao mesmo tempo, mais uma vez, também se reconhece o sacrifício, a dedicação dos seus diferentes atores. E por isso, para nós que estamos nesta fase de passagem de testemunho, fica aqui também o exemplo para as novas gerações, no sentido de que a entrega é uma entrega que exige sacrifício, mas ao mesmo tempo é uma entrega em que a pátria também reconhece este sacrifício. A cerimónia, enquadrada nas comemorações dos 50 anos da Polícia Nacional, ficou também marcada pela condecoração a título póstumo à Medalha de Valor de Serviço Policial Classe Única, atribuída a Fernando da Piedade Dias dos Santos, Nandor. E o ministro do Interior, Manuel Homem, considerou que a primeira cerimónia de condecoração de efetivos da Polícia Nacional constitui um marco na valorização institucional e consolidação da cultura de mérito na corporação, que a 28 deste mês comemora 50 anos de existência. Ao intervir no ato orientado pelo Presidente da República, João Lourenço, Manuel Homem destacou a decisão do chefe de Estado de instituir e presidir a cerimónia, gesto que considerou de inequívoco reconhecimento do papel da Polícia Nacional na defesa da legalidade democrática, preservação da ordem interna e proteção dos cidadãos e seus bens. Este acontecimento constitui, certamente, um marco histórico na consolidação da cultura de mérito e valorização institucional na Polícia Nacional, pela sua natureza inédita e pela sua dimensão simbólica. Inaugura um ciclo de reconhecimento formal, estruturado e transparente do desempenho exemplar dos efetivos. O evento, que inaugura um ciclo de reconhecimento formal, estruturado e transparente do desempenho exemplar dos efetivos, segundo o ministro do Interior, confere especial dignidade e confiança institucional do governo na corporação. O engajamento do governo neste processo traduz confiança institucional na Polícia Nacional, compromisso com a dignificação da carreira policial e aposta clara na motivação, no reforço do moral das tropas e na consolidação de uma polícia cada vez mais profissional, moderna e próxima do cidadão. O Executivo continua a investir na valorização do efetivo policial, na melhoria das condições de trabalho, na formação contínua e na consolidação de uma polícia moderna, íntegra e republicana, ao serviço da soberania do povo angolano, porque reconhece que o efetivo é o principal ativo da segurança pública. O titular da pasta do Interior considerou que as distinções feitas aos mais de 200 oficiais comissários e superiores simbolizam o reconhecimento da nação pelo percurso exemplar dos agentes e o compromisso renovado de servir Angola com coragem, lealdade e elevado sentido patriótico. O Papa Leão XIV chega a Angola no dia 18 de abril para uma visita de 4 dias que deve terminar no dia 21 do referido mês, segundo o anúncio feito nesta quarta-feira em Luanda pela Conferência Episcopal de Angola e São Tomé. Uma visita que mobiliza a fé, logística e expectativa nacional. De 18 a 21 de abril, logo após a Páscoa, Angola prepara-se para receber o atual expoente máximo da Igreja Católica, o Papa Leão XIV, numa deslocação integrada na sua missão pastoral em África, e chega ao país a partir de outra nação africana. Estamos muito felizes de anunciar neste momento que a visita do Santo Padre ao nosso país acontecerá entre os dias 18 a 21 de abril, depois da Páscoa. Por isso, estamos aqui para vos dar esta grande notícia e, ao mesmo tempo, pedir a nossa preparação espiritual e material para o acolhimento condigno desta ilustre visita.
O acolhimento começa no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, em Luanda, onde fiéis e cerca de 6.000 escuteiros estarão mobilizados para apoiar o asseguramento da visita. E neste dia terá encontro com as autoridades, e depois, tanto com o Sr. Presidente da República, e depois com a sociedade civil e toda esta envolvência de forças vivas da nossa sociedade. E neste mesmo dia, no final da tarde, terá um encontro com os bispos na Anunciatura Apostólica. No dia 19 de abril, o Papa terá a missa na centralidade do Quilamba, no período da manhã, pelas 9h30. E no mesmo dia, às 16h30, terá a oração do terço e o encontro com os peregrinos e aqueles que forem no santuário de Nossa Senhora da Conceição da Muxima. No dia 20, portanto, segunda-feira, de manhã o Papa irá a Saurimo, onde vai rezar a missa, e depois visitará um centro de acolhimento de idosos. Depois destes 2 atos, o Papa voltará a Luanda e no mesmo dia, portanto segunda-feira, 20 de abril, pelas 16h30, terá um encontro com os bispos, com os padres, religiosas, catequistas, aqui em Luanda, na paróquia de Nossa Senhora de Fátima. A última vez que Angola acolheu um sumo pontífice foi em 2009, com a visita de Bento XVI, um marco que permanece vivo na memória dos fiéis católicos e que agora vai ganhar um novo capítulo, com a chegada de Robert Francis Prevost, de 69 anos, eleito Papa Leão XIV em maio de 2025, ou seja, a faltar poucos dias para completar um ano desde que foi eleito. Importa frisar que, para garantir a organização e impacto pastoral, já foram constituídas comissões conjuntas entre o Executivo e a Conferência Episcopal. E fiéis católicos na província da Lunda Sul renovam esperanças com a confirmação da visita do Papa Leão XIV ao nosso país. Após o anúncio oficial de confirmação da visita do Papa Leão XIV à província da Lunda Sul, a comunidade cristã manifesta sentimentos de alegria, esperança e renovação da fé. Já que foi anunciado que o vigário de Jesus Cristo vem às terras da Lunda e a partir do dia 20 estará cá neste território, 20 de abril, estamos muito satisfeitos e agradecidos que Nosso Senhor Jesus Cristo nos abriu as portas para uma grande bênção. Para muitos fiéis, trata-se de um momento histórico que reforça a proximidade da Igreja com os crentes e valoriza o papel espiritual da região no contexto nacional. Regozijo para mim, que aos 52 anos de idade vou rever o Papa, que sempre foi um sonho desde a infância. Sonhamos sempre conhecer o Papa e vamos conhecê-lo aqui. Algo que para mim é inédito e agradável também. E isso nos leva a refletir de que devemos renovar a esperança de que tudo é possível e o renovamento também da nossa própria fé cristã. A visita da Sua Santidade Papa Leão XIV é encarada como um sinal de encorajamento às famílias, aos jovens e às instituições religiosas. É uma visita, acima de tudo, espiritual, porque é um sucessor do Pedro que pisa esse solo, que vem para confirmar-nos na fé, que vem também, aliás, por outra parte, não nos esqueçamos que um Santo Padre é um chefe de Estado. Portanto, ele representa o Estado do Vaticano. Tem certos poderes que lhe autorizam a agir, não simplesmente como o líder da Igreja Católica a nível do mundo, como também aquele que é o chefe de Estado do Vaticano a nível do mundo.
De acordo com o programa preliminar, o Santo Padre deverá cumprir uma agenda que inclui uma passagem pelo lar de acolhimento, onde terá contacto direto com os utentes e responsáveis da instituição, e o ponto mais alto da visita será a celebração de uma missa campal no Candembe. Todos aqueles que são os preparativos não fomos pegos de surpresa, é claro que já tivemos algumas visitas preliminares, e nesses instantes também se vão consumando não só os trabalhos a nível da própria igreja, como também por parte das instituições governamentais, para que esta visita possa ser, na realidade, um êxito do ponto de vista também cristão, como também social. A província da Lunda Sul prepara-se assim para acolher um acontecimento que promete marcar a história da fé católica em Angola. E ainda nesta quarta-feira foi aberta em Luanda a primeira reunião plenária anual da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, encontro dominado por reflexões que passam, entre outros temas, pela necessidade cada vez mais urgente da diversificação da economia do país. Os bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé defendem um maior investimento na agricultura para combater a pobreza em Angola e exortam o governo angolano a destruir os monopólios que bloqueiam a diversificação da economia nacional. Preocupação manifestada pelo presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, Dom José Manuel Imbamba, durante a cerimónia de abertura da primeira reunião plenária anual da SEAST. Sejamos, sim, bons, serenos e sábios leitores e intérpretes dos sinais dos tempos. Vencer a pobreza. Este é o nosso maior desafio. A caridade assistencial é necessária no nosso contexto, mas a justiça social é imperativa. Haja coragem política para destruir os monopólios que inviabilizam a diversificação da economia, multiplicando cada vez mais os índices de pobreza. Os bispos católicos alertam para a atual situação social que as famílias angolanas enfrentam e que muitas vezes culminam na fuga de jovens do país. Pairam sobre nós muitos medos e incertezas quanto ao futuro. Isto é visível, sobretudo, em muitos dos nossos jovens, cujas vidas continuam reféns das estruturas do mal, da bajulação, do oportunismo, do imediatismo, das intrigas e dos vícios. Não é em vão que muitos estejam a preferir emigrar em busca de melhores condições de vida. Cabe a nós, adultos, políticos e governantes, de hoje, sentirmos-nos interpelados por esta situação. Os interesses partidários não escaparam do discurso do número 1 da SEAST. Apelo aos políticos. Encorajo os nossos líderes políticos a colocarem Angola acima dos interesses partidários. Precisamos, e com quanta urgência, de despartidarizar as nossas relações e os nossos convívios. Precisamos de assumir o padrão da humildade como a chave para melhor servir. A política é a forma mais alta de caridade quando busca o bem comum. A primeira reunião plenária da SEAST vai abordar, entre vários assuntos, a visita do Papa Leão XIV e o lançamento da 4ª Jornada Nacional da Juventude. Cabinda, situação militar, em destaque. São as notícias no Girassol Jornal. Cacoaco consta na lista do Instituto Nacional de Estatística como o terceiro município da província de Luanda mais populoso, com uma população estimada em mais de 800 mil habitantes. Na ronda efetuada nesta quarta-feira pela Girassol, a nossa equipa constatou que há alguns bairros do município
carecem de melhorias nos serviços sociais, como iluminação pública, vias de acesso, escolas e hospitais públicos, só para citar alguns. Dados do Instituto Nacional de Estatística de 2024, divulgados nesta terça-feira, indicam que o município de Cacoaco é o terceiro mais populoso da província de Luanda. A densidade populacional atrai vários desafios em termos de infraestruturas e saneamento básico. Isabel Lucas, que mora no setor 8 em Cacoaco, diz que por lá falta quase tudo, desde a iluminação pública às vias de acesso. Quando chove, aqui fica terrível. Quando cai chuva, aqui não entra moto, só entra com papata. Quando entra com papata, também às vezes escola, devem descer, empurrar com papata, muito mais. Quando vocês saem de casa, saem limpa, vão voltar suja. Quer dizer, não temos como aqui está mal, a estrada está mal, devemos nos endireitar a estrada muito mal. A escuridão vem, tipo assim, no período de noite, fica muito escuro. Tem postos contados que tem energia, tipo aqui, só tem, tipo, nesse rodor, tipo, só tem algumas 2 lâmpadas ou 3 que iluminam. A escassez de água potável é outra realidade vivida em muitos bairros da cidade capital. Dominga Jorge, por exemplo, adianta que, apesar da existência de chafariz na localidade, tem de acordar às 4 horas para acarretar água para a sua casa. Aqui também é o mesmo problema assim, de água. Temos também falta de água, mas discriminando os chafariz agora nos normalizou um pouquinho. Fica muito cheio, há dias que nós acordamos até 4 horas para poder cumprir bicha. Várias crianças passam o dia na rua porque os encarregados de educação não têm condições para pagar uma escola privada. Segundo Eliseu Dungala, na localidade não há uma escola pública. Estamos assim na rua, a estação de estudo. Não temos onde estudam, temos escolas particulares. Queremos escola pública. Já no... Acerca dos hospitais, nós passamos certas dificuldades porque na nossa região não temos um hospital fixo. Para irmos ter assistência médica, é preciso nós sair daqui até na vila de Cacoaco. Pedimos ao Estado angolano que nos apoie com o hospital na nossa localidade. O transporte entra também na preocupação dos moradores. Pedro Carlos diz que o mais comuns são as cupapatas e as motas de 3 rodas. As pontes do táxi aqui andam passando mal. Antes de manhã, só para a pessoa apanhar táxi até lá na vila, fica mais complicado. E de tarde a pessoa que fica mais complicada, que é todo mundo que sai na praça. Táxi mesmo aqui, mais táxi que paga mais aqui é moto. Táxi azul e branco é mais difícil aqui. Atualmente o município de Cacoaco conta com mais de 875 mil habitantes. E na ronda fomos também dar ao município do Sambizanga, também em Luanda, onde os moradores afirmam que o índice de criminalidade em algumas zonas reduziu significativamente, apesar de alguns casos de rixas entre grupos rivais que constituem motivo de preocupação. A nossa chegada no município do Sambizanga foi oportuna. Passamos pela zona para saber da situação atual da criminalidade, mas a pergunta que parecia silenciosa foi respondida pela ação dos marginais. Catarina Domingos diz-nos que horas antes da nossa chegada, um jovem tinha sido assaltado. Assaltaram aqui um jovem, acho que estava aí trabalhar ou ir para a escola. Assaltaram mesmo aqui em plena luz do dia. Catarina Domingos avançou ainda que os crimes são praticados maioritariamente por adolescentes. E, por exemplo, aqui ontem no bairro houve confusão de grupos rivais, lutar nessas lutas de katana. E também os miúdos pequenos é que estão a fazer essa aqui no bairro, estão a assaltar mesmo aqui no bairro. Nos sentimos mal, né? Uma vez que nós queremos um Sambizanga melhor, nos sentimos mal e triste por serem mesmo crianças pequenas que têm muito futuro pela frente, fazendo esse tipo de coisa. Então nós nos sentimos mesmo mal. Antônio Bernardo, que reside na zona há 50 anos, acredita que o município já teve dias melhores e afirmou que o policiamento naquela zona é deficitário. Mas com essa coisa de esse grupo que existia, a turma do apito, conforme já disse, isso, Sambizanga todo, completo, estava mesmo calmo, né? Mas desde que acabou, a polícia prometeu que de facto que havia de melhorar, fazer patrulhamento e nada, piorou. Agora mesmo piorou. Os mídias dos grupos, esses que com katanas, não sei o que, outros instrumentos, a vida piorou e liga para a polícia. Já vão vir.
só vem depois de 2 ou 5 horas. O criminoso faz e desfez e quando vem, chegam aí, está tudo calmo, já não encontram nada. Essa é a realidade que nós vivemos. O presidente do Conselho de Moradores do município do Sambizanga, Antônio Costa, explica por seu turno o que acha que está na base do fraco policiamento. Nós temos tido vários encontros junto da comunidade com também o comando municipal. O policiamento existe, faz, mas nós sabemos hoje que em algum ponto do Sambizanga uma ou outra entidade de policiais escapa, não entra. E pronto, porque também hoje, digamos que há um bocadinho de encarecimento de efetivo da polícia, porque nós precisamos mais efetivo da polícia a nível do município de Sambizanga. Na rua do Calucinga, o relato sobre a insegurança é algo semelhante. A delinquência reduziu, mas as rixas entre os grupos continuam. Atualmente a rua do Calucinga, neste momento a rua do Calucinga encontra-se mais ou menos em questão de criminalidade, já melhorou muito, né? Estava bem melhor na época da turma do apito. Quando saiu este grupo, estava a tentar subir de novo o nível de criminalidade, mas hoje a polícia está a tomar conta da situação. Neste momento só temos problemas de rixa, lutas de grupo, que também a polícia já está controlando. Nós também, como os moradores aqui, estamos a ajudar no que diz respeito ao aconselhamento da juventude. No entanto, o presidente do Conselho de Moradores do município do Sambizanga, Antônio Costa, frisou que a criminalidade diminuiu. Existe, se calhar, uma ou outra coisa, se calhar, aí num beco, no interior, ali. Portanto, se não questão da criminalidade de hoje, com grande dessa entidade, penso que hoje não temos isso. Por medo de futuras retaliações, muitos moradores tiveram receio de falar aos nossos microfones sobre a criminalidade no bairro. Está detido pelo Serviço de Investigação Criminal no Lubango, província da Huila, um jovem de 19 anos acusado de abusar sexualmente de uma menor de 15 anos de idade. Um jovem de 19 anos foi detido pelo Serviço de Investigação Criminal na cidade de Lubango, acusado de abuso sexual de uma menor de 15 anos de idade. O porta-voz do SIC na Huila explica que o crime ocorreu no bairro da Mucanca, quando o suspeito encontrou a vítima, que tem problemas de saúde, sozinha na casa da família, tendo a mesma sido ameaçada de morte. Segundo a Quitumba, sublinha que o jovem foi surpreendido no momento do abuso pelo irmão da vítima e colocou-se em fuga e, depois da denúncia da família, foi localizado e detido. Um cidadão de 19 anos de idade, implicado no crime de abuso sexual do menor, ocorrido no pretérito dia 5 do mês e ano em curso, isso no bairro da Mucanca, por volta das 10 horas, numa altura em que a menor de 15 anos encontrava-se no interior da sua residência sozinha. O cidadão em causa, na condição de vizinho, deslocou-se com o fito de pedir emprestado fósforo para acender o fogo da sua casa. Ao ver a menor sozinha em casa e aproveitando a condição de estado de saúde da mesma, que padece de epilepsia, não é? Este cidadão forçosamente e sob meio de ameaça abusou sexualmente desta menor, tendo acabado sendo flagrado pelo irmão da menor. Este cidadão meteu-se em fuga. Certamente este serviço, após de um trabalho apurado, foi possível a localização, bem como a detenção deste mesmo cidadão. O oficial do SIC não confirma a confissão do acusado, que no entanto foi reconhecido pela menor e por outros vizinhos, e que vai aguardar a tramitação do processo em prisão preventiva. Não adianta aqui eu dizer que o réu é confesso, porque o Serviço de Investigação Criminal não pauta pela confissão do cidadão em causa, sob pena de estarmos aqui a fazer um pré-julgamento. É da competência do tribunal decidir sobre isso. Nós, por simplesmente, temos que provar as acusações que pesam sobre os mesmos em função da instrução preparatória, não é, que decorre junto do nosso serviço.
A situação político-militar é considerada calma na província de Cabinda. A confirmação é do comandante da região militar, que falava na abertura da reunião anual de balanço 2025-2026. O comando da região militar Cabinda procedeu à abertura da reunião de balanço anual de instrução 2025-2026. Para este ano, o lema é balancear para preservar e valorizar as conquistas alcançadas em 2025 e garantir a elevação de níveis de prontidão das tropas em 2026. Ao fazer o uso da palavra, o comandante da região militar Cabinda disse que a reunião acontece numa altura em que a situação político-militar em Cabinda é considerada de calma. Esta reunião ocorre num momento em que a situação político-militar da nossa região é considerada calma e estável, assumindo o nosso compromisso em continuar a defender a integridade territorial, as instituições democráticas, a soberania e a independência nacional proclamada pelo Dr. Antônio Agostinho Neto a 11 de novembro de 1975, cerrando fileiras em torno de Sua Excelência Presidente da República e comandante em chefe das Forças Armadas Angolanas, João Manuel Gonçalves Lourenço. A governadora provincial Susana Abreu destacou a importância do encontro como um momento de reflexão estratégica e de reforço da responsabilidade institucional. As reuniões de balanço constituem momentos de reflexão estratégica e de responsabilidade institucional. Permitem avaliar o grau de cumprimento das orientações superiores, aferir os resultados alcançados e, sobretudo, identificar os desafios que exigem respostas firmes e coordenadas prospectivas. Susana Abreu reconheceu também o papel das Forças Armadas angolanas no apoio às populações, sobretudo em situações de emergência, bem como na garantia de um ambiente de segurança favorável ao desenvolvimento da província. O Governo Provincial de Cabinda reconhece e valoriza o papel das Forças Armadas no apoio às populações, na resposta a situações de emergência e na promoção de um ambiente de segurança propício ao investimento, ao crescimento econômico e ao progresso social da nossa província. A reunião teve lugar no quartel-general da região militar e contou com a presença de oficiais generais, superiores, subalternos, sargentos, praças e membros do governo provincial. De volta a Luanda, a administração municipal de Ingombota está focada em melhorar a imagem urbana e criar áreas de lazer para as comunidades. Nesta senda, realizou nesta quarta-feira uma visita de constatação aos largos do município. Em meio ao crescimento urbano acelerado, áreas verdes se tornam cada vez mais difíceis. Parques e espaços verdes, que deveriam ser espaços públicos de convivência e lazer, vêm sendo reduzidos ou substituídos por empreendimentos privados. No município da Ingombota, moradoras falam da situação dos parques abandonados e relatam a falta de áreas gratuitas para atividades ao ar livre. Sim, porque ele agora virou um deserto. Virou um deserto, está tudo aberto, mas mesmo agora aqui, umas crianças que moram aqui, eles ficam aqui mesmo a jogar a bola, a brincar aqui. Conforme está, assim... Um espaço verde, dava gosto. Dava gosto, agora está mal. Disseram que vão reabilitar o largo, vêm sempre aqui, vêm uns brancos em tempo, tirar medida, que vão... Pronto, enfim, todo mundo também quer comprar esse largo, já viram muita gente com dinheiro, quer negociar também esse largo. Tínhamos árvores lá à frente, tinha bailonços, mais lá para frente, e consoante o tempo ela está a degradar-se. Melhoria para nossas crianças e para mim, o meu esposo. Vamos tomar...
Brincar e ginásio para fisioterapias de mulheres assim, ou homens e mulheres deficientes ou pessoas que tenham AVC. Em alguns casos, espaços antes públicos passaram a ser administrados por empresas privadas com cobrança de entrada ou taxas para a utilização de estruturas. Cenário este que a administradora da Ingombota, Milcar Kakesse, espera ver resolvido nos próximos tempos. Não, para este ano nós falamos numa média de 7 a 8 infraestruturas do género. Portanto, não estão aqui mencionadas ainda escolas e outras creches públicas, mas, portanto, em termos de parques e jardins ocupados, estamos a falar nesta média, no mínimo. Na maior parte dos espaços há muita resistência. As pessoas mesmo sabendo, portanto, aquilo que as normas dizem, o que a lei diz, há bastante resistência. Mas contra factos não há argumentos. E contra aquilo que está escrito, está disposto legalmente também, não temos muitos argumentos. Temos é que cumprir as normas e voltar aos nossos munícipes, à nossa comunidade, aquilo que lhes é devido. O Estado não pode reabilitar um parque que amanhã para entrar tem que pagar para entrar porque o Estado deu a um privado. Portanto, tem que ser feito contratos muito bem transparentes, onde há direitos e há deveres, naturalmente. Mas na maior parte deles, as próprias comissões de moradores também estão muito empenhadas em ajudar a administração na sua manutenção. Milcar Kakesse disse ainda que o objetivo da recuperação desses parques passa por dar mais vida à cidade e devolver os espaços que sempre pertenceram à comunidade. Começamos esse trabalho o ano passado. Como vocês bem sabeis, conseguimos concluir algumas infraestruturas, como o Largo da Independência, dentre outras, e vamos prosseguir este processo. Queremos dar mais vida à nossa cidade, ao nosso município, trazendo mais áreas verdes e principalmente voltando ao público, voltada há 2, 3 décadas, mas que, portanto, precisamos repor a legalidade, não é? Desses espaços. Muitas vezes, e aliás, vocês têm sido testemunhas das reclamações dos munícipes que não têm um sítio para lazer, para fazer ginástica, para sentar com os filhos ao domingo, está tudo ocupado. Largos públicos para a entrada tem que se pagar, que foi um investimento do Estado, mas que nós vamos continuar este processo. Estamos a informar ao Girassol Jornal. Especialistas do setor da economia azul estiveram reunidos nesta quarta-feira em Luanda. O encontro esteve focado na busca de mecanismos de sustentabilidade dos recursos do mar para a economia do país. Olhar para um conjunto de restrições para que não haja esgotamento dos recursos do mar e criar oportunidades de negócios sustentáveis constam dos objetivos pelos quais especialistas ligados ao setor da economia azul reuniram-se em Luanda. No seu discurso de abertura, o secretário de Estado para as Pescas e Recursos Marinhos, Álvaro dos Santos, destacou que é fundamental transformar o potencial dos recursos que o país oferece em valor econômico interno. Mas sejamos claros, não há sustentabilidade sem economia. É fundamental transformar o potencial dos nossos recursos em valor econômico interno através do desenvolvimento de infraestruturas, do processamento local, da promoção dos investimentos privados e da criação de empregos qualificados, especialmente para a juventude e as nossas mulheres. A economia azul deve, por isso, ser entendida como um pilar estratégico do desenvolvimento nacional, capaz de gerar crescimento, inclusão e estabilidade. O presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, foi um dos convidados do evento para abordar sobre políticas públicas para a dinamização da economia azul. Na sua intervenção, de forma remota, José Maria Neves realçou que, para que a população beneficie dos recursos marinhos, depende da qualidade das políticas públicas de governação. A simples existência de recursos marinhos não garante por si só a geração de prosperidade econômica. A transformação desse potencial em benefícios tangíveis para as populações depende, em larga medida, da qualidade das políticas públicas, da robustez do quadro institucional e da eficácia dos mecanismos de governação.
Em Angola, os desafios do setor estão na atividade de extração dos recursos do mar. Especialistas defendem maior fiscalização. Nós hoje temos muitas ameaças e uma das grandes preocupações da nossa associação é o que ocorre com a falta de rastreabilidade do próprio peixe. O pescado precisa ser rastreado, precisa ser acompanhado. Onde pescou-se, como pescou-se, quem está a transportar e aonde vai vender. É preciso saber quem pescou, porque quando nós não sabemos onde esse peixe saiu, facilmente é introduzido no mercado formal. Não há desenvolvimento econômico sem o contributo do mar. Garantir a sustentabilidade na economia azul foi um dos principais objetivos da organização. O tema que aqui nos junta hoje é um tema que para nós é o futuro. Não se pode falar sobre desenvolvimento económico sem sustentabilidade e não se pode falar de sustentabilidade sem a componente do mar, sem a componente da economia azul. E o nosso entendimento também, mais uma vez, ou um dos nossos objetivos, é que olhemos não apenas para questões da sustentabilidade, mas para o conjunto de restrições que nós temos que criar para que não haja um esgotamento dos recursos que estão disponíveis no mar, mas sim também como oportunidades de negócio. Especialistas juntam-se em debate para encontrar mecanismos de sustentabilidade no setor da economia azul. É o Girassol Jornal, edição de quarta-feira. Intervalo a seguir, voltamos dentro de instantes. Até já. Já de volta outra vez, boa noite. Atividades alusivas à celebração da Semana da Constituição. O Tribunal Constitucional promoveu no município dos Gambos, província da Huila, o primeiro Ondjango, espaço de debate sobre a Carta Magna. O município dos Gambos acolheu o primeiro Ondjango da Constituição realizado na província da Huila. No evento promovido pelo Tribunal Constitucional, foram abordados os direitos, deveres e garantias dos cidadãos com vista à promoção da Constituição na dimensão social participativa para reforçar a literacia jurídica. Aquela enunciação de que em processos semelhantes todos os seguros devem ter em consideração que a multa a ser paga não pode ser superior a uma cabeça, equipara-se mais ou menos aquilo que nós, em termos de processos, chamamos como jurisprudência, ou seja, a decisão que tem que ser tida em referência em outros julgamentos similares, nos casos idênticos. No encontro foram distribuídos aos participantes exemplares da Constituição em línguas nacionais no âmbito do reforço da cultura constitucional. O Tribunal Constitucional tem trabalhado também no sentido de facilitar a compreensão da Constituição da República. E nós trouxemos aqui para a província da Huila, entre tradução, Constituição traduzida na língua quimbundo e umbundo, trouxemos também uma versão em língua olhunianeca. As autoridades tradicionais dos Gambos elogiam a iniciativa do Tribunal Constitucional. Os SOBAs prometem realizar encontros com a comunidade nas suas zonas de residência para a passagem dos conhecimentos adquiridos sobre a Constituição. Vou ler tudo o que está nesse livro como tratamento das línguas tradicionais do século. Ele vai lendo, vai acompanhando daquilo que ele está dizendo, que está acompanhando a lei que eles já acabaram de explicar. Isso representa para dar à comunidade o exemplo com a justiça do juiz. Assim vão ler, depois vou dar o juiz nas pessoas que virão sentar comigo. Ora, o número atual de habitantes na província de Cabinda está fixado atualmente em mais de 900 mil, segundo os resultados do censo 2024 divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística.
Os resultados do censo de 2024 indicam que a província de Cabinda conta com 903.370 habitantes. Deste número, 448.053 homens e 455.317 mulheres, segundo os resultados divulgados nesta segunda-feira. Os dados revelam também que o município de Cabinda conta com 240 mil habitantes, Liambo 97.547 habitantes, o município de Ungoio conta com 61.630 mil habitantes, considerados os municípios mais populosos da província de Cabinda. Estas informações foram divulgadas pela diretora nacional adjunta do Instituto Nacional de Estatística, Anália da Silva, que destacou a operação importante que serviu para definir a realidade demográfica e social do país, em particular da província de Cabinda. Os resultados que serão apresentados revelam que Cabinda conta com uma população de 903.370 habitantes, 50,4% mulheres e 49,6% homens. Os dados revelam ainda que Cabinda é uma província predominantemente jovem. 58% da população tem menos de 25 anos de idade. Este dado representa um enorme potencial humano, mas também um desafio no que respeita à criação de oportunidades em educação, formação profissional e emprego. As entidades que se fizeram presentes ao encontro afirmaram que a divulgação destes resultados é importante porque vai permitir o governo planificar melhor as estratégias sociais para as populações. Sem sombra de dúvidas, temos, por exemplo, o horizonte de quantos somos. Acredito que isto vai ajudar o governo, conforme ouvimos, de poder planificar em função da localização das pessoas, quantos vivem em cada determinada localidade. Há mais mulheres, sim, isso. Mesmo sem o censo, no dia a dia, a experiência, a constatação empírica nos leva a isso, de que há mais mulheres do que homens. Vimos também que, maioritariamente, a população é jovem e é aí onde nós temos maiores dificuldades para que os nossos jovens possam realmente falar a língua materna, e nós queremos acreditar que numa visão futurista, até porque a língua materna num futuro próximo será já incluído a nível das escolas, acreditamos que nós poderemos estancar e, quiçá, colmatar essas insuficiências. O vice-governador para o setor político e social, José Cumbo, disse que com esta operação o governo ganha informação que visa facilitar a projeção, programação e implementação de diversos projetos para o bem-estar das populações nos mais variados domínios. Os dados hoje apresentados revelam tendências populacionais, indicadores sociais, avaliações territoriais e elementos fundamentais para a planificação da província de Cabinda. Estes resultados permitem-nos definir prioridades com base em evidências, seja na expansão da rede escolar, sanitária, no reforço das infraestruturas, na gestão urbana, no desenvolvimento rural e na concessão de políticas sociais mais inclusivas. A província de Cabinda conta com mais de 900 mil habitantes. Estes resultados foram divulgados no âmbito do censo de 2024. Foi lançado no município fronteiriço de Namaconde, na província do Cunene, a campanha subnacional de vacinação contra poliomielite, sincronizada entre Angola e Namíbia. A união entre os dois países tem como objetivo travar a circulação transfronteiriça do poliovírus variante tipo 2. A campanha, que decorre de 24 a 27 deste mês, tem como meta vacinar cerca de 230 mil crianças até aos 10 anos em 13 municípios das províncias do Cunene, Cuando, Cubango e Namibe. A estratégia porta a porta mobiliza profissionais de saúde, técnicos de cadeia de frio, mobilizadores sociais, voluntários, forças da defesa e segurança
e líderes comunitários. Na cerimónia de lançamento oficial, a Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, que presidiu o ato, destacou que a iniciativa reitera o compromisso inabalável de Angola em proteger todas as crianças contra a poliomielite e interromper a circulação do vírus, reforçando a cooperação sanitária transfronteiriça com a Namíbia. O encontro junta responsáveis do setor, parceiros e técnicos de saúde e serve igualmente para avaliar os progressos alcançados, identificar desafios e definir novas estratégias para a eliminação definitiva da doença no país. No ato marcado por apelos à mobilização total das comunidades para que nenhuma criança fique por vacinar, esteve em representação do governador da província do Cunene, o vice-governador para o setor político, social e econômico, Apolo Ndinolenga. A titular da pasta da Saúde recordou que Angola eliminou o poliovírus selvagem em 2011, com a certificação oficial em 2015, mas advertiu que a circulação de variantes continua a ameaçar os ganhos alcançados. Em 2025, o Sistema Nacional de Vigilância detectou 24 casos de poliovírus, variante tipo 2, em 7 províncias. No mesmo período, a Namíbia identificou o vírus numa amostra ambiental no distrito de Rundo, geneticamente ligada aos casos angolanos, fato que reforçou a necessidade de uma resposta coordenada e sincronizada entre os dois países. O lançamento contou ainda com a presença do representante da Organização Mundial da Saúde em Angola, Dr. Indrajit Azarika, bem como de representantes do Unicef, da GAV, da Fundação Bill e Melinda Gates e do Rotary International, parceiros que asseguram o apoio técnico e financeiro à campanha. Fora de portas, os países lusófonos importaram em 2025 produtos da China no valor de 88,1 mil milhões de dólares, uma subida homóloga de 3,1%. O montante é o mais alto de sempre. O valor, que corresponde a 74,8 mil milhões de euros, é o mais elevado desde que o Fórum da Cooperação Económica e Comercial entre a China e os países da língua portuguesa, Fórum de Macau, começou a apresentar estes dados em 2013. O Brasil continua a ser o maior comprador no bloco lusófono, apesar das importações vindas da China terem caído 0,7% em comparação com 2024, para 71,6 mil milhões de dólares, segundo os serviços de alfândega da China. A descida deveu-se sobretudo a Angola, o segundo maior fornecedor lusófono do mercado chinês, que viu as exportações decrescerem 9,1% para 16 mil milhões de dólares. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky rejeitou as alegações do Kremlin sobre supostos planos do Reino Unido e França para entregar armas nucleares à Ucrânia, atribuindo esta acusação a uma tentativa russa de desviar a atenção da situação na frente de combate. A Ucrânia chegou a ter o terceiro maior arsenal nuclear do mundo, a que renunciou em dezembro de 1994, em troca de uma promessa russa de que respeitaria plenamente a sua integridade territorial e que, 20 anos depois, não foi cumprida com a anexação da península da Crimeia e o conflito armado no Donbass. Cerca de 1,9 milhões de deslocados no Sudão do Sul estão a ser prejudicados por falhas críticas de financiamento externo para ações humanitárias. O alerta é da Organização Internacional para as Migrações. O Sudão do Sul é um dos países mais afetados por deslocações no mundo e possui quase 10 milhões de pessoas que necessitam de assistência humanitária, alertou a Agência das Nações Unidas. Desde 15 de abril de 2023, quando começou o conflito sudanês, mais de 1,3 milhões de pessoas atravessaram a fronteira para o Sudão do Sul, 67% dos quais são sul-sudaneses que regressaram do Sudão, colocando enorme pressão sobre as comunidades fronteiriças, serviços já sobrecarregados e infraestruturas frágeis. Promoção do turismo nacional. Novo memorando. Em destaque.
Para ver mais à frente, olhamos para o desporto a seguir. A Seleção Nacional Sénior Masculina de Basquetebol enfrenta nesta quinta-feira a sua similar do Uganda, em jogo referente à primeira jornada. Disputar-se no Catar, o adversário desta primeira jornada do Grupo D de apuramento ao próximo Mundial da Bola ao Cesto é a seleção do Uganda, que tem estado a evoluir consideravelmente nos últimos anos no que o basquetebol diz respeito. Apesar deste crescimento do basquetebol ugandês, nos últimos 3 encontros, Angola venceu 2 com alguma facilidade e não precisou de prolongamento para ficar com a vitória. Em 2023, Angola ganhou a seleção do Uganda por 82-49, assim como também venceu em 2022 por 84-62. Em duelos pontuáveis, a qualificação ao Mundial 2023, que decorreu de 25 de agosto a 10 de setembro no Japão, nas Filipinas e na Indonésia. Porém, é preciso destacarmos que em 2017, Angola precisou de overtime para assegurar o triunfo diante do Uganda por 94-89 no Afrobasket organizado na Tunísia e no Senegal. No último treino realizado em Angola, o selecionador nacional Pepe Claros sublinhou que os 12 títulos conquistados até aqui são parte de um passado, pelo que prefere focar-se no que podem fazer no Egito do que se acomodar nos elogios do passado. Bom, a seleção que conquistou 12 vezes o Afrobasket é o passado. Nós não temos ganhado nada de lo que temos que jogar. Então, estar a falar sempre de Afrobasket e estar a falar sempre de lo bons que somos e de lo que temos ganhado, a mim particularmente não gosto nada. Porque eu penso que he visto certa relaxação, he visto certo... É parte normal, não? Se a mim cada dia me dizem você é muito belo, que bonito, que bem vestido cada dia, e foto aqui, foto lá, e vídeo aqui, vídeo lá... Eu me miro ao espelho e sequer penso que sou mais belo do que realmente sou. E a verdade é que eu não sou belo. Então, todo o que tenho conseguido é a base de muito trabalho. E se tu consigues atingir os teus objetivos pensando na realidade, não nas expectativas por lo que tens ganhado no passado, penso que é mais possível que você possa jogar ao melhor nível. Se não, sempre te vas a comparar com o que fizeste e na vida as comparações não são boas. Recordo que Angola enfrenta nesta quinta-feira em Alexandria, Egito, o Uganda às 19 horas. No dia 28 do mês em curso, vai duelar contra a seleção anfitriã, o Egito, e termina esta janela enfrentando o Mali, adversário da final do Afrobasket 2025 que ficou em Angola. E com esta seguimos para mais um curto intervalo no Girassol Jornal. Até já. Hoje no Quilamba Kiashi, de 2 efetivos seus afetos a Direção Nacional de Combate aos Crimes de Corrupção por violação grave das normas de conduta e facilitação da obtenção ilegal de nacionalidade angolana, comunica o SIC que os efetivos, um de 37 anos de idade e outro de 57, foram apanhados em flagrante delito no momento em que prestavam falso testemunho no posto de registro de identificação civil e criminal para facilitar a obtenção de bilhete de identidade angolano para um cidadão estrangeiro da Guiné, que acabou igualmente detido. Além da abertura do processo crime, o SIC comunica que foram abertos os competentes processos disciplinares para a tomada de medidas que se impõem. O Ministério do Turismo e a Facul, editora, assinaram nesta quarta-feira aqui em Luanda um memorando de entendimento que visa a criação da coleção Turismo. A parceria está focada em promover as riquezas naturais e culturais do país através de obras de referência e visa igualmente estar ou reforçar o turismo nacional para académicos, profissionais e estudantes. A assinatura do memorando marca o início do projeto editorial
denominado Coleção Turismo, que visa valorizar, documentar e promover as riquezas naturais do país. Na sua intervenção, o ministro do Turismo, Márcio Daniel, afirmou que a coletânea é uma oportunidade que reforça a aposta na formação, capacitação e empreendedorismo como instrumento pedagógico. O turismo não alcançará a excelência sem investigação científica. Esta iniciativa editorial tem como objetivo promover a investigação científica em matérias relacionadas com o turismo, incentivar a produção acadêmica nacional, divulgar boas práticas em inovação e consolidar um repositório de conhecimento aplicado à realidade angolana. A coleção Turismo não é apenas um conjunto de publicações. É uma plataforma de pensamento. É um instrumento de consolidação científica do nosso setor. Trata-se de um modelo de colaboração que vai facilitar a edição e publicação de livros científicos sobre matérias relacionadas com o turismo. O turismo em Angola é hoje um dos pilares do crescimento econômico e da diversificação da economia nacional. No entanto, para que esse crescimento seja equilibrado e duradouro, é indispensável investir na produção e disseminação de conhecimento técnico e científico. Ao assegurar o pagamento do custo das primeiras edições, o Ministério cria as condições necessárias para que o projeto demonstre a sua viabilidade e alcance maturidade suficiente para se sustentar autonomamente. Na visão do representante da FACU, editora Tomás Cardoso, a iniciativa incentiva a investigação científica, disseminação do conhecimento e inovação. O turismo se torna uma referência, um espaço de reflexão e uma plataforma de valorização do conhecimento produzido sobre o setor, por académicos, por técnicos, por investigadores, por decisores públicos e, claro, também por agentes que estejam no terreno. Apenas através da cooperação e da visão partilhada será possível consolidar um turismo em Angola verdadeiramente sustentável, inclusivo e que possa gerar cada vez mais prosperidade. O momento contou com a presença do ministro do Turismo, de académicos e operadores do setor. Os embaixadores do Egito e da Turquia foram recebidos nesta quarta-feira em audiência pela vice-presidente do MPLA, Marachiosa. O encontro serviu essencialmente para abordar questões ligadas ao reforço da cooperação política entre os Estados. Os encontros foram de cortesia entre a vice-presidente do MPLA, Marachiosa, e os embaixadores da República do Egito e da República da Turquia. Dentre os assuntos, destacam-se o reforço da cooperação entre os países em todos os domínios, desde educação, saúde, economia e agricultura. A representante do Egito em Angola falou dos pontos importantes da reunião que teve com a vice-presidente do MPLA. Hoje, nossas relações continuaram forte também. Há muitas áreas de cooperação. Falamos sobre os setores de prioridade por Angola e Egito, como agricultura, saúde, infraestrutura, energia, porque como o Angola há muitos de incentivos por investidores estrangeiros. A cooperação em vários níveis tem sido fortificada com a disponibilidade de bolsa de estudos, bem como a da agricultura, com ajuda na produção de fertilizantes, já que Angola debate-se com este problema. Falamos sobre as ideias, por exemplo, o Egito há o nível de maturidade em saúde, maturidade de 3, e este é muito avançado e trabalhamos com Angola por apoiar, de elevar este nível de maturidade por fabricação de farmacêuticas. A mesma coisa por fertilizantes, por exemplo. O Egito é um dos maiores produtores de fertilizantes do mundo. Então, falamos de exportação e também de fabricação de fertilizantes aqui em Angola.
e uma área muito importante também. Nevin El Hussein felicitou Angola por ser um país onde as mulheres estão bem representadas em muitas áreas importantes de atuação. Sobre o papel de mulheres, eu felicito Angola por as medidas de empowerment de mulheres em Angola, a percentagem de deputadas em parlamento e também o papel ministerial em muitos ministérios importantes e indicativo de estratégia governamental. Já na segunda audiência, Mara Chiosa recebeu o embaixador da Turquia em Angola, que falou do volume de negócios entre os países, da comunidade existente em Angola e, claro, da cooperação em vários domínios, com destaque para o domínio econômico. Economic relations between both nations can be. Acreditamos que, uma vez reforçada a cooperação econômica, será benéfica para os dois Estados. A Turquia tem vindo a conduzir uma economia de benefícios mútuos para as duas partes e de forma igual. E, portanto, a Turquia está disponível de igual modo para partilhar a sua tecnologia e em todas as áreas em que Angola considera prioritária para o seu desenvolvimento. Areas that Angola will deem necessary. As duas audiências serviram para que o Egito e Turquia reafirmassem a sua cooperação com Angola, que já dura há anos. Girassol Jornal, quarta-feira, tudo dito por hoje. Voltamos amanhã à mesma hora, 19h45. É sempre um prazer contar consigo. Continuação de boa noite. Passe bem.